Bitcoin hoje segue num dia de indefinição, não sabe se vai ou se não vai, mas o que a gente consegue enxergar em padrões menores, em tempos gráficos menores, é que sim, a gente tem uma bela expectativa de alta nesse momento e a gente vai entender melhor isso aí, tá? Então, já te dou as boas-vindas, você tá no canal Vitor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona e eu já te peço o seu like se você já conhece o nosso conteúdo e sabe que o conteúdo aqui vale a pena, tá? Então, gráfico diário, o que que a gente já consegue ver? E eu sei que muitas pessoas falam comigo: "Douglas, você não acha que essa alta que a gente está tendo tá muito esticada, cara? O RSI ele puxa muito para alta isso aí e não pode dar uma recuo pra gente, por isso que é bom você entender o mercado e simplesmente não gravar tudo que você vê pela frente". Primeira coisa a gente tem que ver, tá? Douglas, por que que você fala tá esticado? Por que que você fala que vai ter uma correção? Quando você está muito esticado, é para você ver, né, que a gente está tendo muita alta. Ou seja, se a gente tem muita alta, muitas pessoas vão pensar em vender, liquidar suas posições, sair do mercado para tirar e botar o lucrinho no bolso. Só que acontece que a gente tem que olhar sempre numa ótica mais aproximada, mais detalhada, e a gente vê isso no gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora eu quero, e a gente vem falando esses últimos dias aí, a gente vai dar uma força a mais nisso, que é a maneira com que a gente está subindo. Desde lá de 29 de setembro que a gente começou esse rally de alta, o padrão que a gente está tendo de alta não é o padrão normal, tá? Você tem que entender que a gente não está formando fundo no momento. A gente sempre quando tem uma alta, a gente sabe que tem um respiro ali, né? A gente tem um pullback ou uma forma do mercado dar uma folga no RSI. E aí a gente está vendo o seguinte, tá? Simplesmente a gente não tem ondas corretivas. O que, que seria ondas corretivas? Simplesmente o fato do preço fazer isso aqui, tá? Ele sobe, depois que ele sobe, é normal você ver isso aqui, tá? Um pullback, um pullback, uma onda, sempre formando topos ascendentes e fundos maiores que os anteriores. Isso indica pra gente projeção de alta e tendência de alta. Só que a gente não tá tendo isso. E por que que isso é tão bullish? Porque o simples fato, tá, do mercado não conseguir recuar é um indicativo pra gente que o mercado não quer deixar o preço recuar. Isso aí você tem que entender porque isso aí não é um dia que está acontecendo isso, é desde dia 29 de setembro que a gente está seguindo esse padrão. Então você tem que prestar atenção nos detalhes e entender por que que isso tudo está acontecendo, tá? A expectativa dos 65 mil tá muito lá em cima, o mercado tá eufórico com isso, então a gente está com combustível total para ir nesses pontos e no meio do caminho dessa alta a gente sempre vai ter pessoas saindo do mercado, pessoas botando lucro no bolso. Mas como que a gente vai ter essas liquidações e como isso vai afetar no nosso gráfico? A gente vem no nosso na nossa baba aqui, no nosso filé mignon do gráfico, que é o RSI. O RSI vai dizer se a força da compra, força da venda, qual que está liderando o mercado e se a gente está esticado. Quando você vai falar que o mercado está esticado, você tem que olhar o RSI, porque ele vai indicar a direção da força, se está para compradora ou se está para vendedora. Eu quero puxar um assunto para vocês aqui o seguinte, tá? Quando a gente tem lateralidade no preço, é onde a gente tem folgas no RSI. E por que que isso é tão importante, né? Porque quando você vê lateralidades, você vê folga no RSI. Quando você vê lateralidades, você vê folgas no RSI. Então, cara, por que que isso é tão importante, né? Porque a gente sabe que você que procura uma alta muito consistente, você tem que limpar pessoas do mercado, você tem que abrir o caminho, você tem que dar liquidez, porque para você comprar, para empurrar o preço para cima, você tem que ter pessoas vendendo. É assim que funciona o mercado, para você comprar tem que ter gente vendendo. Se ninguém vende, o preço não sai do lugar e ninguém compra. Então, você precisa desses momentos e o RSI vai te indicar isso. Então, quando a gente chega, tá, sai de um ponto muito em cima, muito embaixo, perdão, do RSI para um valor em cima, essa diferença, o caminho que ele percorreu, significa, né, que a força compradora está cada vez maior. Ou seja, muitas pessoas estão comprando, o preço está subindo, e quando a gente chegar até um certo ponto aqui nessa região de sobrecompra, significa o quê, tá? O preço esticou muito, o preço subiu muito. O que que vai você tem que pensar? Bom, se subiu muito, tem muita gente no lucro. Se subiu muito, pessoas vão realizar, porque olha só, se ele saiu daqui para cá, você teve uma alta aqui, vamos dar uma olhada, de 20%. Isso aí da pessoa que faz um swing trade é ótimo, o cara fez 20%, se ele fez, botou muito dinheiro lá ou pouco, não importa, 20% é 20%. Ou seja, né, cara, ele vai tirar esse dinheiro dele, ele vai realizar esse lucro porque 20% é muita coisa, você não faz isso em um ano de mercado tradicional, tá? E o ponto-chave aqui.
Quando essa pessoa que tem dinheiro ela vai vender, significa que a força compradora, né, a força que estava comprando, o cara que comprou ele vai vender. Então essa força compradora vai virar força de venda. Então a força compradora vai virar força de venda, o RSI vai cair porque a força vendedora já vai começar a ganhar seu espaço. Então é por isso que você já pensa de logo, quando o RSI está em cima, ele vai descer porque a força compradora vai virar vendedora. E é muito importante você sacar isso. Então, acho que deu para pegar uma ideia boa, né? Então, quando a gente está subindo dessa forma, é uma forma consistente, tá? Dessas lateralidades que a gente tem de folgar o RSI. Isso é essencial porque a gente precisa de espaço no RSI para a gente alcançar valores mais acima. E qual o ponto especial aqui? Você tá no gráfico de 1 hora, o RSI vai estar muito volátil aí. A gente tem que entender, tá? O gráfico diário, ele tem o seu RSI, mas dentro do gráfico diário você tem 24 horas. Se você tem 24 horas, você tem 24 candles de 1 hora. Isso você não ignora, né? Todas as informações que a gente tem aqui são segundos e segundos de pessoas fazendo ordens, comprando, vendendo, e é isso que move o mercado. Então, por que você vai ignorar tanta informação valiosa que a gente tem, né? E agora, tá? O gráfico diário no RSI, o que está indicando pra gente? A gente formou uma tendência baixista no RSI, a gente deu um espaço, a gente subiu bastante, tá? Subimos bastante aqui, temos um espaço para o preço cair, para o Bitcoin dar um espaço no RSI para a gente esperar mais alta, e agora a gente está tendo essa alta. E Douglas, a gente está parando nesse ponto aqui 70 do RSI. O que isso indica pra gente? A gente está prestes a entrar na região de sobrecompra do Bitcoin. No RSI, isso significa o quê? Sobrecompra, né? Você vai ver, você já consegue olhar de cara que o próprio nome diz que é sobrecomprado, ele está comprado ao excesso. Isso significa o quê? Bom, se ele está comprado ao excesso, realmente tem alguma chance da gente buscar uma correção. Só que você tem que sacar o seguinte, tá? O mercado ele estava baixista e quando ele começa a ameaçar entrar nessa região, você pode pensar, Douglas, eu vou entrar na região de sobrecompra, eu vou sair do mercado porque eu não quero, ele vai cair. E nem sempre isso acontece, tá? Porque a melhor forma de a gente ver isso é indo mais para trás, tá? Vindo aqui mais para trás, nessa época aqui, deixa eu pegar e ficar melhor aqui para vocês enxergarem. A gente estava tendo o seguinte, tá? Estávamos tendo uma alta aqui, uma altinha, e nessa alta a gente viu um pullbackzinho, um pullback barra acumulação, né? A gente viu um pontinho ali e o preço ficou meio bagunçado. E você pode ver, tá? Que depois que ele entrou, ele fez essa pernada de alta, ele entrou nessa região de acumulação, essa consolidação, e o RSI folgou, ou seja, ele fez justamente, tá? Uma bagunça de candle aqui, e ele folgou no RSI. E não é por isso que ele entrou na região de sobrecompra aqui, que ele caiu e morreu, tá? Ele continuou, ele fez essa consolidação para dar uma folga no RSI, para dar mais espaço para alta. E essa alta que a gente teve, tá? Que você pode olhar no RSI e falar, pô, Douglas, foi pouca, né? Ele foi até os 90 pontos do RSI, que é muita coisa. E olha a alta que ele fez, tá? Ele fez uma alta bizarrésima aqui. Vamos pegar o ponto que ele fez a consolidação. Ele subiu mais 86%. Então você não pega e olha, você que opera RSI, você não pode olhar ali, ó, entrou na região de sobrecompra e você sair do mercado. Cara, você tem que entender o que está acontecendo e qual é o contexto do mercado atual. Porque senão você vai perder uma oportunidade aqui de 86% de lucro. Isso aí, meu amigo, pode ser uma virada de chave para a sua vida, para a nossa vida aqui. Investimos nesse mundo de criptomoedas. Agora, tá? A gente está prestes a entrar nessa região. E assim que a gente entrar, não significa que o mundo acabou, que o Bitcoin vai descer. E sim, significa que a gente está iniciando uma nova fase, uma fase de euforia do mercado, uma fase que a força compradora vai estar tão forte que a gente não sabe onde vai parar, mas em algum ponto vai parar. Então, é desesperar, tá? Quando ele entrar, ele pode fazer o seguinte, tá? Eu já falei para vocês, a gente está no momento muito próximo do nosso topo. A gente está exatamente, vamos pegar aqui, a 12% do nosso topo histórico. Isso significa que falta uma alta de 12% para a gente ver o Bitcoin alcançando seu topo histórico. Isso indica pra gente, se a gente fizer uma matemática mental aqui, a gente vai ver que o RSI, ele tá entrando na região de sobrecompra e ao mesmo tempo ele tem um espaço ideal, tá? Se ele fizer uma alta aqui no RSI, entrando na região de sobrecompra, dando uma pernada violenta para cima, vai ser o espaço perfeito que a gente vai ter para alcançar o topo histórico. Isso indica pra gente que, cara, a gente tem margem para dar uma porrada para cima, para ter uma decisão de uma vez por todas a gente vai ou não vai romper, tá? Isso é muito bacana porque você não simplesmente opera o RSI como entende como é que ele funciona e esse é o nosso intuito aqui, tá?
Então, cara, se inscreve pra acompanhar esse conteúdo exclusivo aqui que, porra, é foda demais. Então, Douglas, você tá bullish? Tô bullish. Você tá esperando alguma correção? Não estou esperando nenhuma correção. Por quê, tá? A alta que a gente tá tendo é uma alta limpa. É uma alta muito consistente. Não estamos tendo pullback. Simplesmente estamos direcionados a todo vapor para cima. Isso indica pra gente, tá? A gente tem espaço para subir. Como eu falei para vocês, a gente pode até dar uma recapitulada aqui, olhar o RSI em todos os tempos gráficos. A gente vai ver o seguinte, tá? RSI no mensal, a gente tá entrando na região de sobrecompra, a gente sabe que, olha, quando a gente dá uma pernada para cima, é uma pernada violenta. E a gente continua nesse momento aqui, com uma força, tá? Com espaço para subir aqui no RSI. Ou seja, estamos em tendência de alta. Isso é muito importante porque a gente pode ver o Bitcoin vindo novamente aqui, fazendo mais uma pernada no RSI, para de vez acabar com o ciclo quando ele romper essa LTB aqui. LTA, perdão. Então, gráfico mensal, temos espaço para subir. Vamos para o gráfico semanal e a gente vai ver o seguinte, tá? Douglas, o que que tá falando? Me fala o que que tá acontecendo. A gente tem espaço para subir também. A gente se mantém acima da região 50 do RSI, que indica que a força compradora está maior que a vendedora. A gente teve um momento de queda aqui abaixo da região 50, que foi quando a gente teve esse tempo de queda que foi bem triste, meses e meses, né? Tendo queda e lateralização. Então a gente viu o RSI mostrando pra gente que a gente estava simplesmente acumulando abaixo do RSI na região 50. Isso indica pra gente tendência de baixa, né? Então, a gente já conseguiu subir, rompemos essa região e fizemos um suporte na região 50, ou seja, estamos em tendência de alta no semanal. Ou seja, temos espaço para buscar esses valores aqui de sobrecompra para finalizar o ciclo, que pode até durar até o final do ano, novembro, dezembro, janeiro, março. Cara, você vai saber, né? A gente não tem como saber, mas a gente tem que ficar esperto. Gráfico diário, eu já falei para vocês, a gente tem espaço para entrar nessa região de sobrecompra. Gráfico de 4 horas, a gente tem espaço para buscar regiões, até porque a gente se manteve nesses últimos dias acima da região 50, desde quando a gente teve essa alta toda, a gente se manteve acima da região 50, ou seja, temos uma vitória dos touros contra os ursos, e o gráfico de horas, horário aqui pra gente, estamos em tendência de alta. Então assim, tudo conflui para a gente ter alta, a gente está tendo nesse gráfico de uma hora o seguinte, tá? Essas barras feias aqui, mas você tem que entender que o seguinte pode acontecer. Numa visão de curto prazo aqui, eu sei que todo mundo fica desesperado, mas é o seguinte, tá? A gente estava tendo essa consolidação, a gente começou a formar uma tendência de baixa aqui, mas você tem que entender que isso aqui pode ser encarado como uma lateralidade. Então a gente está tendo o seguinte, tá? Enquanto a gente tirar vamos pegar um jeito melhor para vocês chegarem aqui. A gente está formando aqui o seguinte, tá? Um fundo maior que o anterior. A gente tem esse fundo, a gente precisa de um maior para continuar, para ter um indicativo de alta no gráfico de uma hora que dá uma janela de tempo para a gente, para ver os próximas horas aí, para ver o que o mercado está dizendo para a gente. E o seguinte, tá? A gente pode formar um fundo nesse ponto que vai ser maior que esse ponto aqui, para a gente voltar a subir. Isso aqui configuraria para a gente tendência de alta. Mas aí eu vou mostrar, usando aqui a retração de Fibonacci, de traçar nesse fundo e nesse topo. Você vai ver o seguinte, tá? No gráfico de uma hora, ele fez uma correção exata até os 56.800 dólares, que dá exatamente aqui pra gente os 38% de retração. 38% de retração é o ponto ideal pra gente que espera alta, porque se ele busca, tá, uma retração até os 50%, pode indicar pra gente, tá, que a gente vai continuar subindo, mas você vê que o mercado deixou puxar mais para baixo o valor. Então, se a gente tiver até 618 de Fibonacci aqui, pode ser muito mais perigoso, porque ele já vai começar a se aproximar do nosso fundo anterior, que foi esse. Então, quanto mais perto ele chega desse fundo, mais perigoso é pra gente. Ou seja, tá? A gente conseguiu se segurar exatamente nessa região de 38% de Fibonacci, que é muito importante para você entender quando o padrão de alta está muito forte. Você pode usar a extensão de Fibonacci, retração de Fibonacci, para você ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo, se o nosso pullback, a nossa correção que a gente está fazendo no curtíssimo prazo é ou não válida para a gente continuar subindo. Indica para a gente perda de força, continuidade da força compradora, e pelo visto aqui, ele conseguiu buscar muito belamente esse fundo aqui. Ou seja, podemos esperar, tá, nas próximas horas, um pico de volume aí às 9 horas, meia-noite, 6 da manhã, 9 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, a gente pode ver uns picos de volume, indicando pra gente onde a gente pode ir. E lembrando, tá, que esses candles aqui nada mais, nada menos que
São pessoas, tá? Normais aqui como a gente, sardinhas, liderando o mercado por enquanto, até alguém grande chegar e falar assim: "Ah, chega, acabou a brincadeira, eu vou tacar volume nisso aqui, então deixa que eu tomo conta agora". Então por enquanto aqui a gente tá vendo, o mercado tá brincando ali: "Ah, eu vou descer um pouquinho, ah, eu vou subir, ah, você compra, eu vendo, vamos brincar um pouquinho". Depois chega o pessoal grande para brincar com a gente. Por enquanto, sem desespero, tudo tranquilo, seguimos a tendência, a espera por alta e do nosso topo histórico nos 65 mil. Então, cara, se esse vídeo foi útil, deixa o seu like pra gente, se inscreve no nosso canal para acompanhar nosso trabalho cada vez mais todo dia aqui, trazendo análise técnica para você da melhor forma possível, mais bem explicada possível. Então, te vejo na nossa próxima análise. Um grande abraço a todos e obrigado por ficar até aqui comigo. Boa noite.